Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, mas se eu tô aqui fora do meu horário é porque saiu notícia importante e dessa vez é uma notícia que pode ser o ponto final para a história de John Arias no Fluminense. Vou te explicar tudo o que está acontecendo, mas calma. Existe ainda uma cartada final? Existe ainda? Bom, vamos lá. Vamos trocar essa ideia? Só não esqueça de arrebentar no like. Não esquece de arrebentar no like, de clicar no gostei, de ajudar a gente a continuar aqui, né, trazendo conteúdos, informações sobre o Fluminense para você, tá? E se inscreve aqui no canal, por favor. Estamos com quase 97 mil inscritos, então venha com a gente. Meus amigos, nessa manhã, né, manhã de quinta-feira, onde o Fluminense joga hoje, mas a gente nem vai falar do jogo ainda, a gente tem o Wolverhampton recusando a proposta do Fluminense. Pessoal, o Fluminense fez uma proposta de 20 milhões de euros por Arias, né? O Fluminense tentou atravessar a negociação aí, porém o Wolverhampton prontamente recusou a proposta de 20 milhões. Palmeiras agora tem caminho livre para contratar o jogador após o tricolor não igualar a proposta, né? Informação aqui do GE.globo, tá? Então, informação do Globo aí. E foi o que aconteceu, né? A gente tinha um prazo até amanhã do Fluminense, que tem a preferência, e aqui é muito bom explicar todas as vezes o que é uma preferência. Preferência, pessoal, nada mais é do que uma preferência em igualar os valores, né? E o Fluminense não conseguiu chegar nos valores, porque 25 milhões de euros, que é o valor oferecido pelo Palmeiras, é um valor ainda fora da realidade do Flu. Mas o Flu, né, teria ali se esforçado ao máximo e conseguiu chegar nos 20 milhões de euros, que já, meu amigo, já é um valor altíssimo, tá? Se a gente pegar o euro hoje, só para você ter uma ideia, 20 milhões de euros são 124 milhões de reais. Algo que, pelo amor de Deus, né? A gente não viu o Fluminense gastar esse dinheiro com ninguém, né? Então, esse seria o valor que o Fluminense fez a proposta e que o Wolverhampton ali negou. Aí tu vai perguntar, tá, Thiago, tem alguma coisa acontecendo. E agora? O Arias, então, vai para o Palmeiras. O que o Hernan soltou hoje de manhã é isso aqui. Palmeiras procurou o Wolves, né, agora pela manhã, para saber os próximos passos após a recusa dos valores do Flu. A ideia do Palmeiras, quando tiver ok do jogador, é fechar um contrato de 4 anos. Reparou uma coisa aqui? Reparou uma coisa? Aqui vai falar que o Palmeiras hoje, após essa recusa, procurou o Wolves. Só que vai dizer também que eles só vão fazer algo após o ok do jogador. Então, segundo o André Hernan, a decisão está na mão do Arias. A decisão não está na mão do Palmeiras, a decisão não está na mão do Wolverhampton. Por que disso aqui? O Arias pode chegar e pode falar: então, Wolve, tu recebeu uma proposta de 20 milhões do Fluminense, que é menor, né? Que é a do Palmeiras. Mas eu não vou pro Palmeiras, não. Se vocês querem me vender, vocês vão ter que aceitar do Fluminense. Porque eu só jogo no Fluminense. Então, essa é a cartada final, à espera do milagre. Tá tipo um negócio assim, né? Por quê? Porque isso já aconteceu. Não sei se você sabe ou se te contaram, mas antes de fechar com o Lucas Paquetá, caraca, que loucura. O Flamengo havia feito uma proposta de 23 milhões de euros pelo John Arias, tá? E pelo que a galera tá falando, o Wolverhampton também aceitou a proposta. Só que no fim, o jogador recusou. Arias só não está no Flamengo hoje porque ele recusou o Flamengo. Aí eu fico me perguntando, o jogador que recusa o Flamengo, por que não recusa o Palmeiras? Muita gente vai falar assim, ah não, Thiago, porque o salário do Palmeiras que ofereceu pro John Arias é maior do que ele ganhava até no Fluminense, que foi onde ele ganhou o maior salário. Tá, mas o mesmo Arias falou que nada é por dinheiro, que nada substitui a lealdade. Então, assim, o que o Fluminense agora faz é apostar nessa boa relação com o Arias para que o Arias não aceite. Porque o Fluminense, repito, foi aonde podia ir.
tá? A gente tem aqui, ó, com o André Hernan. Mesmo com a proposta recusada pelo Wolverhampton, o Fluminense tenta reverter a situação com o argumento de boa relação com os ingleses para convencê-lo a vender o Arias por menos do que o Palmeiras ofereceu. Então, assim, eu não acho que o Wolverhampton tem boa relação com o Fluminense. Acho que a aposta aqui tem que ser em o Arias recusar a proposta. Então, assim, tá na mão do Arias agora. Resumindo tudo, está na mão do Arias. Sabe por quê? Porque, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Talvez eu possa estar falando um absurdo muito grande, mas eu não consigo entender, às vezes, algum posicionamento da diretoria do Fluminense em achar que boas relações em relação a convívio, a tudo mais, dá algum tipo de vantagem. Eu não sei, sinceramente, porque o Fluminense sempre tem boa relação com todo mundo. Mas no fim das contas, a gente sempre sai mal, cara. Fluminense libera erradamente. Eu fui totalmente contra. Se pegar os vídeos antigos, vocês vão ver que eu falei: não libera o Arias. Ah, mas o Arias vai ficar com o bico. Ah, mas o Arias. Dane-se, dane-se, dane-se. Deixa o Arias aqui. Porque no dia que sair, a gente não tem mais controle. Igual tá acontecendo agora. Nós não temos mais controle dessa situação do Arias. Porque eu vou te falar. Eu não acho que não é nem justo, gente. O Fluminense igualar um valor de 25 milhões de euros pelo Arias. Fluminense, a gente vendeu o Arias há pouquíssimo tempo atrás, há 6 meses, por 17. A gente já tem que pagar ele 25, sendo que o jogador lá não correspondeu. Então o que eu quero dizer é, pensando até na lógica, eu acho que não faz muito sentido investir 25 milhões de euros. Eu sei disso. Agora a gente fica nessa situação. As cenas dos próximos episódios serão totalmente importantes para ver o que vai acontecer. Mas vou te falar, já começo a ver, né, olhar pelo retrovisor, né, ao contrário, né, pelo para-brisa, né, porque parece que o carro do Palmeiras saiu na frente para poder fechar com Arias, porque o Fluminense não conseguiu chegar nesse valor com o Wolverhampton, que prontamente recusou. Aí que eu falo, cadê a boa relação? Wolverhampton, se tivesse uma boa relação com o Fluminense, teria aceitado, até pelo desejo do jogador. Mostrei para você aqui. O Arias recusou o Flamengo, podia estar no Flamengo, né? Mas ele recusou. Agora, vai aceitar o Palmeiras? Cara, assim, eu sei que existe, a galera fica brincando daquela união Flumeiras e tudo mais, mas assim, sinceramente, o Palmeiras é tanto rival do Fluminense como é o Flamengo. Por que rival? Porque briga pelas mesmas coisas. O Palmeiras briga pela Libertadores, o Fluminense também. O Palmeiras briga pela Copa do Brasil, o Fluminense também. O Palmeiras briga pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense também. Então, assim, não tem isso. Agora, galera, fica essa expectativa. As negociações estavam travadas em relação agora ao Denis Bouanga, né? Falando aqui um pouquinho sobre o Denis Bouanga, as negociações estavam travadas porque o Fluminense estava vendo o que vai fazer em relação ao Arias. O Fluminense fez uma proposta que foi recusada. Agora, a única coisa que eu vejo uma saída é o Arias recusar a proposta do Palmeiras. Fala, gente, eu não vou pro Palmeiras, não. Vou ficar aqui nos Estados Unidos, então. Na Inglaterra, desculpa. Vou ficar na Inglaterra, então. Ou o Wolverhampton quiser muito me vender, me venda por 20 milhões, porque eu volto pro Fluminense. Mas pro Palmeiras eu não vou. Então, assim, eu sei que é arriscado o que eu tô falando aqui. Eu não acho que a gente deva confiar em jogador, em botar fogo na mão, botar mão no fogo pelo jogador. Mas eu acho que essa história, eu não sei, gente. De verdade mesmo, eu posso estar sendo o mais otário de todos os otários. Mas, cara, eu acho muito absurdo. Eu acho muito bizarro de imaginar o Arias no Palmeiras por tudo que ele falou quando saiu daqui. Que o torcedor não podia se preocupar, que ele voltaria pra cá, que não é dinheiro, é lealdade, que a avó dele ensinou, os parentes, a família. Pô, galera, não é possível. Assim, Thiago, mas pô, na história do futebol, jogadores já fizeram isso. Não, eu sei disso tudo, gente. Eu sei disso tudo, tá? Não é novidade pra mim, não. Mas, pô, do Arias eu esperava algo diferente, né? Do Arias eu esperava algo diferente. Mas olha, é o que eu falei, o martelo ainda não tá batido. O martelo só vai estar batido quando ele tiver com a camisa do Palmeiras, gente. Aí não tem jeito. Mas até lá, o jogador pode recusar a proposta. E digo mais. Essa é a esperança da diretoria do Fluminense. Que John Arias recuse a proposta do Palmeiras. É isso.
É isso. Agora, o que vai acontecer depois dessa recusa, eu não sei. Mas se o Arias tem de fato um carinho por tudo que já viveu aqui, por todas as questões, né? Por ser campeão aqui, por ser importante para nós. Se ele tem isso, ele vai ter que recusar, tá? E o Fluminense, gente, não pode ficar só atrás de Arias não, né? Porque a gente tem a questão do Denis Bouanga. Como eu tava falando, o Denis Bouanga retornando agora, o Denis, pessoal, tá esperando. Tá esperando. O jogador quis vir para cá, o jogador deu o ok, o Fluminense estava por detalhes para fechar a negociação. O que eu ouvi que estava muito perto, eu trouxe isso para vocês aqui, então não foi invenção, já trouxe para vocês muito lá. Estava muito perto, o Fluminense já tinha chegado nos valores, né? Era só sacramentar. Aí surgiu essa situação do Arias que travou o Bouanga. Caso o Arias vá para o Palmeiras mesmo, que esse é um cenário possível, tá? Esse é um cenário possível. É possível o Arias ir, sim, né? Esse sendo um cenário possível, o Fluminense volta a tentar o Denis Bouanga. E aí segue a vida, né, pessoal? Eu vou ser honesto pra vocês, não dá pra também ficar esperando o Arias, vontade de Arias e tal. Até o Nino eu tenho medo. Ontem saiu informação que o Fluminense vai se reunir com o Zenit agora, né, para tentar o Nino agora. É aquelas mesmas histórias de sempre, né? Mas assim, o Fluminense precisa de fato seguir a sua vida, né? Seguir a sua vida. E é isso. Se o Arias tiver que ir, né, para o Palmeiras, o Fluminense é gigante, né? Enfrentaremos o Palmeiras e venceremos o Palmeiras com o Arias, se Deus quiser. Né? Mas aí o Fluminense vai ter que se movimentar com o Denis Bouanga mesmo, fortalecer o máximo que puder o elenco e seguir a sua vida. E seguir a sua vida. E que de tudo, se for confirmado o Arias no Palmeiras, na minha opinião, a diretoria do Fluminense pelo menos aprenda a lição. Não realize sonhos. Fluminense não é uma ONG de realizar sonho de jogador. Jogar no Fluminense tem que ser um sonho para eles. É um sonho jogar aqui. Ah, eu quero jogar na Europa. Eu quero... Não. Tem contrato, meu filho? Tem. Então tu não vai jogar em lugar nenhum. A não ser que paguem a multa. Gente, não dá mais. Não dá mais. A gente só tá vivendo toda essa situação, na minha opinião, por causa dos envolvidos. Tanto o Arias como a diretoria. O Arias, por vários momentos, também tentou sair do Fluminense. Né? Não sei se eu fico. Aí depois, não sei o que, sei lá. Pegamos o Arias... lá onde o sol nem bate, longe, horrível. Mas é isso. Então assim, vamos ver qual vai ser a escolha do Arias e sinceramente, eu acho que se não tivesse o ok do jogador, o Palmeiras não estaria nem investindo essa grana toda nele. Eu acho que o Arias já deve ter aceitado, né? Mas vamos aguardar. Aí a gente pode falar com mais liberdade, sabendo o desfecho. Mas é isso, pessoal. O caminho está livre para o Palmeiras fechar com o Arias, tá? Então é isso. Gente, Mas vamos lá, né? Já falei. Aprendam a lição. Esquece esse papo. Ai, mas é sonho. Vamos realizar sonhos. Meu amigo, eu não quero realizar sonho de ninguém. O único sonho que eu quero realizar é o sonho da torcida do Fluminense. É ganhar título. É ser temido. É isso. Agora, sonho de jogador. Vocês estão de brincadeira comigo. Os caras que ganham milhões. Pô, se isso já não é realizar sonhos, já não sei o que é. Então, assim, paremos de realizar sonhos e pensaremos no Fluminense. Colocar o Fluminense em primeiro lugar, né, gente? Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal, deixe aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.